Algumas forças podem ser explicadas utilizando a física clássica. Outras não. Por exemplo, a força de atrito. A força de atrito pode ser entendida utilizando argumentos clássicos. Estou falando aqui de forças de contato, né? Já uma força muito comum, conhecida como força normal, essa força, por incrível que pareça, ela só dá para se entender esta força a partir de conceitos extraídos da física quântica, da teoria quântica. O que é essa força normal? Vamos olhar aqui um objeto sobre a mesa. O que acontece nesse caso? Se eu tenho aqui um objeto qualquer, então, sobre esse objeto atuam duas forças. Uma força é a força peso, né? E a outra força é a força conhecida como força normal. Força normal. Veja, a força normal, né, que é esta força em amarelo aqui, usualmente indicada por N, ela só pode ser entendida à luz da teoria quântica. Porque é uma força exercida pela mesa sobre o objeto. Uma força repulsiva decorre da impenetrabilidade da matéria. Esta parte de matéria exerce uma força sobre esta outra parte da matéria. E essa força é a força normal. Mas o que está acontecendo aqui? Veja, no caso da força de atrito, eu tenho a mesma superfície, né? E digamos que eu queira deslocar este objeto. Ora, nos dois casos, como os objetos estão em contato, nós dizemos que estamos falando de forças de contato que resultam do contato entre os objetos, mas na verdade do contato entre os átomos. É isso mesmo. Nós aproximamos tantos objetos que agora nós estamos falando de forças entre átomos. Eles estão tão próximos que a interação agora de um átomo com um outro. Qual é a diferença entre os dois casos, né? Ora, para a gente entender isso, é importante que a gente coloque aqui um gráfico, né, da força entre dois átomos. Agora aqui eu estou falando de dois átomos. Eu tenho um átomo A e tenho aqui um átomo B. E seja R a distância entre os dois átomos. Ora, os átomos são neutros. Num primeiro momento, você se pergunta se haveria uma força entre átomos neutros. Mas átomos neutros exercem forças entre si
porque um induz um momento de dipolo sobre o outro. De forma que, a rigor, temos objetos neutros, mas eles adquirem, quando nós os aproximamos, de um momento de dipolo. Consequentemente, surge uma força atrativa. Logo, o que a física clássica prevê, né, é que nós temos uma força F, que varia com a distância, e essa força é atrativa. Esse sinal negativo aqui é apenas para indicar uma força atrativa. E essa aqui dá para explicar, né, a interação do tipo dipolo-dipolo. Clássico. Mas agora existe uma parte dessa força que não dá para se explicar utilizando argumentos da física clássica, que é o fato de que esta força é muito repulsiva, né? Ela depois tem uma parte que é praticamente linear e, finalmente, né, essa força, em função da distância, se comporta desta forma. Observe-se que para uma determinada distância, vamos chamar de distância B, né? Até uma determinada distância, se essa distância aqui for igual a B, essa é uma distância de equilíbrio. A força entre os dois átomos se anula. Essa é uma coisa curiosa, né? Mas se anula. De forma que você pode ter uma configuração estável para esses dois átomos. Mas, agora, você tem aqui uma força repulsiva, de forma que nós temos aqui uma descrição, né, para 3 tipos de forças, né? Enquanto a força é proporcional à distância, mas essa dependência é uma dependência linear, né? Força do tipo F igual a menos kx, né? Então, isso aqui explica o comportamento das forças elásticas. Mas veja, as forças elásticas, se eu quiser explicá-las direitinho, a rigor eu tenho que levar em conta a física quântica, a teoria quântica. Esta força aqui é a força normal. Quando eu aproximo os átomos se repelem, mas se repelem por conta do princípio de exclusão de Pauli. É um fenômeno, portanto, quântico. E, finalmente, uma parte que é, digamos, que explica, por exemplo, a força de atrito. A força de atrito, ela surge porque, à medida que você tentar afastar os átomos, eles exercerão uma força atrativa, dificultando o deslocamento. De forma que aqui temos 3 tipos, né, de forças de contato, né? Uma elástica, que tem uma parte que dá para explicar com a física clássica, mas uma parte que tem a ver com a física quântica. E, finalmente, a força normal. Esta aqui só dá para você explicar, né, utilizando o princípio da exclusão de Pauli. Portanto, por incrível que pareça, a força mais difícil dessas do dia a dia para se explicar é a força normal, porque ela requer, na verdade, que façamos uso da teoria quântica. E a força elástica, no que depende, né, da parte repulsiva da força, também ela envolve o princípio da exclusão de Pauli. A única força que é fácil
para se explicar, utilizando argumentos da física clássica, dessas forças que a gente utiliza muito no movimento de objetos, né, quando os objetos estão em contato, é a força de atrito. Porque aí nós estamos falando de uma força que é fácil explicar utilizando argumentos da física clássica. Ou seja, quando a gente analisa as forças, a gente percebe que algumas delas só podem ser entendidas à luz da teoria quântica. É, portanto, um fenômeno quântico.